O painel intergovernamental de mudanças climáticas, leva a sigla de IPCC, um órgão das Nações Unidas, lançou no dia 9 de agosto o seu sumário para formuladores de políticas públicas. E nesse sumário afirma que o planeta vai ficar 5,7 graus mais aquecido em 2100, quando a concentração de gás carbônico, CO2, dobrar na atmosfera. Mas as pessoas, sim, e traz a cenários terríveis, né, como aumento de enchentes, ondas de calor, etc, etc. Aumento de nível do mar. As pessoas não devem ficar preocupadas com isso, não devem perder o sono, porque isso é resultado de modelo de clima. Esse modelo de clima não consegue acertar nem a previsão do mês que vem. Você imagina, então, essa previsão para o ano 2100. Então, não há que se preocupar com isso. Mas aí a pergunta é, será que realmente o que nós estamos vendo nos dias de hoje é uma mudança no clima causada pelos seres humanos? Então, nós vamos tentar explicar o que está acontecendo nos dias de hoje e traçar um cenário para esses próximos, possivelmente, 10 a 15 anos. O que ocorre aqui, representado, é que, em geral não, num certo período, chamado período zonal, que ocorreu agora entre 1976 e 2005, o jato polar, que é essa corrente de ventos localizada nas latitudes temperadas, ele fica mais intenso e aprisiona o ar frio. O ar frio no polo vai se esfriando cada vez mais por causa da perda de radiação infravermelha para o espaço exterior. Enquanto isso, o ar quente fica confinado na região tropical. Então, vai aumentando a diferença de temperatura entre a região polar e a região tropical, e chega num ponto que esse jato quebra. Quer dizer, a própria diferença de temperatura faz com que haja uma instabilidade e o jato passa a ter meandros como esse, em que de um lado, do lado polar, entram as massas de ar polar em direção ao Equador e o ar quente vai da região tropical em direção aos polos, conforme ocorreu entre 1946 e 1975. E aqui vocês veem o russo Van Geyn, ele percebeu isso e criou um índice chamado índice de circulação atmosférica, que é essa curva fininha aqui. E o que a gente pode perceber nesse índice do Van Geyn é que de 1916 a 1945, o índice foi aumentando, chegou no máximo então em 1945, e esse período coincidiu com um aquecimento, temperaturas muito altas, mais altas do que as que nós estamos tendo hoje, né? Ainda os recordes de temperatura alta nos Estados Unidos, na Austrália, por exemplo, são da década de 30. Depois disso, houve uma inversão e o índice começou a decrescer até 1975. Nesse período aqui, de 46 a 75, nós tivemos um período em que os invernos tinham frequências de massas de ar polar maior e massas de ar polar mais intensas, que provocaram fortes geadas, por exemplo, com 52, 55, culminando com a geada de 75. Depois disso, inverteu novamente a circulação, o ar polar passou a ficar mais confinado na região polar, e com isso houve um aumento na temperatura global. Esse aumento da temperatura global é que o IPCC está afirmando que é devido ao homem estar queimando combustíveis fósseis e liberando CO2 para a atmosfera. A dificuldade é saber se agora parece ter havido uma nova virada, 2004, 2005, e a questão é saber se essa virada vai permanecer de novo para esses próximos
25, 30 anos, que parece ser o período desse ciclo em que há a inversão do jato polar, deixa de ser mais zonal e passa a ser mais meridional. Então, possivelmente, nós estaremos agora, entre 2006 e 2035, incursões de massa de ar polar em direção à região tropical. Quem está aqui, por exemplo, estaria recebendo o ar frio nos Estados Unidos e desse lado de cá o ar quente saindo do Saara, indo para a Europa, causando ondas de calor. Então, se o IPCC sabe disso, então ele vai aproveitar esse conhecimento para causar um terrorismo climático. E de fato a gente vê bem isso, né? Aqui tem a imagem do satélite GOES, mostrando então os Estados Unidos, a América do Sul, o Brasil. Essa imagem é do final do ano passado. A gente percebe então que as massas de ar polar, ou as frentes frias, que no caso é a superfície de separação entre a massa polar e a massa tropical, chegando até próximo da região equatorial. Tá? E quando isso acontece, essa região aqui equatorial, ela produz mais chuva, tá? Ou seja, há um movimento ascendente de ar úmido, produz mais chuva. Ali está a frente fria no hemisfério norte, uma frente fria no hemisfério sul, tá? Porém não tão ativa. Por quê? Porque quando a situação está desse jeito, o ar sobe na região tropical e desce praticamente em todo o país, como vocês podem ver, praticamente sem nuvens, né? Agora, numa das últimas semanas aí de julho, dos últimos dias de julho, sem nuvens, causando então o ar desce, causando uma alta pressão. Esquematicamente é assim: o ar quente e úmido sobe na região equatorial e diverge a 10, 12, 15 quilômetros de altura, viajando em direção aos polos. Ele desce mais ou menos em torno de 25, 30 graus, aqui no Brasil até de latitude, né, aqui no Brasil até antes, e provoca uma alta pressão. E é essa alta pressão, então, que faz com que, por exemplo, mesmo entrando numa frente fria, ela não produza chuva no interior. Ela vai produzir chuva ao longo do litoral, mas também não são chuvas tão intensas. Em geral, são chuvas, como nós chamamos de nuvens estratiformes, chuviscos, vamos dizer assim. Né? E, de fato, o que a gente pode ver é que, de acordo com esse mapa produzido pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, de janeiro a março, boa parte da região, por exemplo, aqui, que está fazendo com que os reservatórios da bacia do Paraná fiquem vazios, né, com 26%, como está agora, a gente vê então que boa parte de Minas Gerais, São Paulo, teve uma redução de mais de 50% nas chuvas, né? E a gente vê também que boa parte do centro-oeste, sul do Mato Grosso, Goiás, sul da Amazônia, de maneira geral, Pará também. E que essa situação persistiu agora de abril a junho. Então, nós temos 6 meses do ano praticamente com redução de chuva, sendo que agora nesse último trimestre de abril, junho, como normalmente já chove pouco, a redução chegou a 80%, né, nessas regiões que eu estou assinalando. Mas esse não é um problema de agora. Como eu disse, pode ter havido uma mudança na circulação, provavelmente em 2004 e 2005. Então, o que eu fiz foi, eu peguei um mapa, a média de 2011 para 2020, e subtraí da média de longo prazo, 30 anos, que a Organização Mundial de Meteorologia, a Organização Meteorológica Mundial, recomenda, que é a média de 81 a 2010. E vocês podem ver que uma boa parte da região a leste, né? E algumas regiões, por exemplo, no oeste do Mato Grosso, no Rondônia, tiveram reduções significativas nesses últimos 10 anos com relação àquela média
no período de 1981 a 2010, muito provavelmente em função dos El Niños que ocorreram logo no início da década e desse fantástico El Niño que ocorreu agora em 2014, 2016. Então, pegando um quadradinho ali, ó, numa dessas regiões que está mais afetada, a gente pode ver que realmente a variação da pressão atmosférica ela mudou, ela variou de forma significativa. Por exemplo, na década de 50 e 60 até a metade da década de 70, a pressão subiu, né, em média, e se estabilizou relativamente mais alta. Como eu disse, as pressões altas em boa parte do Brasil, particularmente no centro-oeste, tendem a reduzir a chuva. Depois a pressão caiu e se estabilizou mais baixa nesse período que houve esse aquecimento entre 1976 e praticamente 2004 e 2005. Novamente a pressão voltou a aumentar e não sabemos se ela vai permanecer nesse nível por esses próximos 10, 15 anos. Mas o fato é que isso não afeta somente o Brasil, né? Afeta o mundo todo, em particular países grandes produtores de grãos, como é o caso dos Estados Unidos. Veja a situação em junho dos Estados Unidos: 47% dos estados, aqui representado pela cor vermelha e esse laranjinha aqui, 47% dos estados produtores, né, como Nebraska, Iowa, sofreram desde seca moderada até uma seca severa. Isso muito provavelmente vai afetar a safra americana em 2021, mas nós só vamos saber possivelmente a partir de novembro. Mas os países fora dos trópicos, como Estados Unidos, Europa como um todo, e a China, que também é um grande produtor de grãos, a Argentina, no caso da América do Sul, a Austrália, a África do Sul também sofrem com esse tipo de mudança na circulação atmosférica. E, por exemplo, para esse ano aqui temos as geadas históricas no sul de Minas. No dia 20 agora tivemos uma geada que causou dano severo, pelo menos 30% dos cafezais do sul de Minas. Então, tínhamos previsto já em abril que teríamos uma geada fraca em final de junho, outra geada uma geada mais severa, em torno do dia 24, aconteceu no dia 20, e temos ainda mais duas geadas previstas, né, para a segunda quinzena de agosto e essa daqui um pouco mais tardia, na primeira semana de setembro. Então há que se tomar cuidados que forem necessários e lembrar que naquele período em que a circulação ficou com o componente meridional mais intensa, 60% das geadas severas e 75% das geadas fatais, como se chama em inglês, killing frost, ocorreram entre 25 de junho e 25 de julho e agora certamente vão ser mais frequentes, a circulação mantendo-se mais meridional, né? Ou seja, as massas de ar polar vão penetrar mais profundamente, chegar até as regiões equatoriais. Então, diante desse cenário futuro, do restante deste ano e do cenário futuro, lembrar ao produtor que ele tem que usar as técnicas agrícolas de conservação de água no solo para eventualmente combater esses possíveis veranicos que podem ocorrer durante a estação chuvosa, notadamente em março, como às vezes ocorre em janeiro, que é muito difícil prever quando o sistema de alta pressão vai se instalar e vai permanecer por 3, 4, 5, 6 semanas. Então, melhorar a infiltração da água, né, da chuva, e evitar que ela vá embora como enxurrada. Enriquecer de matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela
segura a água no solo, disponibiliza para a planta aprofundar e avolumar o sistema radicular da planta para que ela possa explorar um volume maior de solo quando der uma parada, um período de estiagem. Então, uma das maneiras é colocar os nutrientes lá embaixo e usar o gesso agrícola, o sulfato de cálcio, né, para poder avolumar e aprofundar o sistema de raiz. E embora o sul do Brasil venha a sofrer com frequência maior de incursões de massa de ar polar no inverno, mais intensa, lembrar que o mesmo também vai ocorrer no hemisfério norte, alongar os invernos no hemisfério norte e começar já a ter geadas e nevascas precoces, por exemplo. O indivíduo está planejando colher em outubro, aí já tem uma nevasca ou uma geada que pode matar a planta ou mudar a qualidade da água, da qualidade do grão, já em setembro, né? Então, é possível que os preços permaneçam em alta nesses próximos anos, em função desse cenário que está se mudando. E aí é que está a importância para o produtor rural. Ele tem que aproveitar isso, e nós temos muitas áreas que não estão sujeitas a geadas e coisa mais, produzir mais e ganhar mais com o mesmo esforço.